É hora do culto. Capítulo 22. O plano espiritual. Tendo sido iniciada mais uma reunião, agora com a presença de Silvio, que havia retornado de viagem, a filha do casal fez o seguinte comentário: Na minha escola, alguns colegas dizem que, depois que morrermos, iremos para o céu ou para o inferno, dependendo se formos bons ou maus. Isso é verdade? Eu também já ouvi isso, confirmou o irmão. Filhos, todas as religiões espiritualistas da Terra tentam explicar o destino da alma após a morte, disse o pai. E, naturalmente, cada uma delas julga estar com a razão. Se é assim, como fazer para saber o que é o certo? Perguntou Rosiane. Veja bem, o que você está me perguntando deveria ser uma preocupação para todas as pessoas, ou seja, saber as explicações possíveis dadas por cada religião e decidir qual delas está mais coerente com os seus anseios, mas normalmente não acontece dessa forma. Realmente, confirmou Clarice. Em geral, as crianças adotam as religiões dos pais e nem sempre têm a oportunidade de avaliar outras alternativas. Isso somente é feito quando são adultas, mesmo assim, raramente. Em nosso país, a maioria da população é católica, muitas pessoas são evangélicas e uma minoria segue outros preceitos. Os espíritas representam atualmente um grupo pequeno da população, se bem que o número de seus adeptos aumenta a cada dia. Porém, o mais importante não é a quantidade, e sim a qualidade do trabalho verdadeiramente cristão que os religiosos realizam. Silvio retomou. Os colegas que mencionam o céu e o inferno estão provavelmente sendo educados em religiões que adotam tais preceitos. Segundo o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, esses modelos se perpetuaram no seio dos cristãos a partir de antigos e grandiosos modelos pagãos. Entretanto, devemos observar que, para os que pensam dessa forma, o destino da alma é definitivo, ou seja, quem estiver no céu ficará lá para sempre, o mesmo ocorrendo com quem estiver no inferno. A doutrina espírita, por sua vez, nos oferece uma visão diferente. Ao desencarnar, habitaremos o plano espiritual. E onde é esse lugar, pai? Indagou a menina. Chamamos de plano espiritual a todos os lugares que são habitados pelos espíritos desencarnados, inclusive aqueles aparentemente vazios no universo. No entanto, vamos concentrar nossas atenções no plano espiritual do nosso planeta. Trata-se de uma dimensão invisível aos olhos dos encarnados, que fica nas vizinhanças da Terra. Então está pertinho de nós? Indagou Paulinho. Não devemos pensar em distâncias, como imaginamos para as coisas materiais, mas certamente podemos afirmar que está próximo. E como são as coisas no plano espiritual? Perguntou Rose. Bem, filhos, existem os mais variados ambientes, mas a literatura espírita, na autoria dos espíritos superiores, nos revelou alguns locais que podemos destacar. Por exemplo, o umbral. Umbral? Perguntaram ambos. O umbral, palavra que significa porta, é uma região onde ficam os espíritos que ainda possuem débitos para com a lei de Deus. Não é uma região agradável, pois grande parte dos espíritos umbralinos estão em sofrimento, com sentimentos confusos, medo, tristeza ou ódio. Apesar de ser um ambiente de aflições, não tem a ver com o inferno, porque os espíritos não ficam retidos para sempre.
E quanto tempo passam nesse lugar? Perguntou Rosiane. É um período variável. Quanto mais rapidamente se arrependerem, sinceramente, dos seus erros, mais depressa deixarão o umbral. Esse é um dos critérios adotados por Deus. Há espíritos que lá permanecem por séculos, porque se recusam a mudar sua maneira de pensar e não conseguem perceber o mal que estão fazendo a si mesmos. A mãe assumiu a palavra. No umbral existem ambientes diferenciados. Alguns deles são desagradáveis, onde habitam espíritos muito atrasados moralmente. Em contrapartida, também se encontram instaladas colônias de recuperação de espíritos e os chamados postos de socorro. A colônia mais famosa se chama Nosso Lar, que é também o título do livro ditado pelo espírito André Luiz e psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. E essa colônia é legal? Perguntou o menino. Oh, sim, porque é uma cidade linda, dividida em setores de trabalho, bem organizada. Nesse local, os espíritos que saíram dos ambientes tristes do umbral recomeçam suas vidas, reaprendendo a trabalhar em favor dos semelhantes. Muitos espíritos encarnados, por serem bons, não passam por locais de sofrimento ao desencarnar e vão morar em colônias espirituais como essa. É para lá que eu quero ir, afirmou Rosiane. Clarice sorriu e lhe disse: se Deus quiser, seja uma boa menina e cresça trabalhando com Jesus, aprendendo e praticando seus ensinamentos, e você será recompensada. Silvio falou: há espíritos que ficam vagando pela terra ao desencarnar. Estão nas casas, nas ruas, nos bares e em todos os lugares, como que perdidos. Não evoluíram e necessitam de ajuda. Como podemos ajudá-los? Perguntou Paulo. Com preces e com nosso próprio crescimento espiritual, porque eles nos observam frequentemente. As casas espíritas os auxiliam nas reuniões mediúnicas, onde às vezes se manifestam. Clarice concluiu: certamente existem regiões espirituais maravilhosas, habitadas por espíritos muito evoluídos. É para onde todos nós devemos almejar, porém, só conseguiremos alcançá-las à medida que progredirmos moralmente ao longo das encarnações. Quem sabe responder? O que chamamos de plano espiritual? O que é o umbral e qual a condição da maioria dos espíritos que o habitam? Todos nós teremos de passar necessariamente pelo umbral após o desencarne? Como podemos ajudar os espíritos desencarnados que ainda não evoluíram? Dê exemplos do seu dia a dia.